Bora falar do balanço do primeiro trimestre de 2025 da WEG, um aumento de 16% no lucro líquido e mais de 650% de aumento na cotação em 10 anos. Por que eu não invisto nessa empresa? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Sem enrolação, bora lá, vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando um pouco dos destaques, 10,1 bilhões em receita operacional líquida, que significa mais 25,5% versus o primeiro TRI de 2024, 2,2 bilhões em EBITDA, uma margem de 21,6%, que foi um acréscimo de 22,8% TRI versus TRI, e 33,2% de ROIC, que seria o retorno sobre o capital investido, uma queda de 5,7 pontos percentuais versus o primeiro TRI de 2024. Esse já seria o primeiro ponto de atenção, quero falar um pouco mais nos slides à frente. E percebam essa queda brusca do retorno sobre o capital investido de 5,7 pontos percentuais, principalmente causado pela consolidação das aquisições da Regal e de investimentos em expansão. Então a WEG tem feito diversos investimentos e isso acaba batendo no ROIC. Porém, percebam que o lucro operacional após os impostos foi de mais 10,6% e o capital investido também aumentou em quase 30%, 29,6%. Falando um pouco dos braços de negócios da WEG, a participação da receita de equipamentos eletrônicos e industriais é de 44,1%, em um aumento tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Geração, transmissão e distribuição de energia, 44% da receita, também aumento em todas as suas áreas, tanto no mercado doméstico quanto no externo. Motores comerciais e appliance, 8,1% da receita, também houve aumento no mercado interno e externo, e 3,8% em tintas e vernizes, aumento no mercado interno e no mercado externo. Já falando um pouco dos números do trimestre, o ROIC, conforme já falei, uma queda de 5,7 pontos percentuais. A receita operacional líquida, um aumento de 25,5%, aumentando tanto no mercado interno quanto no mercado externo, e o lucro líquido, um aumento de 16,4%, saindo de 1,3 bilhões para 1,5, uma margem líquida de 15,3% para 2025, uma queda de 1,2 pontos percentuais, e o EBITDA de 2,1 bilhões em 2025 versus 1,7 bilhão no primeiro trimestre de 2024, uma alta de 22,8%, porém quando a gente observa a margem EBITDA, há uma queda de 0,4%. Então a gente vê que as margens da empresa estão pressionadas. Esse é um ponto de atenção que quero mostrar nos slides a seguir. A receita operacional líquida apresentou um crescimento de 25,5% sobre o primeiro TRI de 2024, sendo 14% do mercado interno e 36,3% do mercado externo. E a evolução da proporção da receita foi justamente pelos efeitos da consolidação dos negócios adquiridos, a Marathon, a Rotor, Semp, Volt Electric Motor e Reivax, que mostram um crescimento de 16,3% versus o primeiro TRI de 2024. E a margem vem ficando um pouco menor, vem ficando reduzida, principalmente por causa da valorização do real em 2025, então acaba que o mercado externo fica um pouco mais pressionado, por isso a gente tem esse aperto na margem do EBITDA. E aqui um segundo ponto de atenção, a gente percebe que o aumento na receita operacional líquida foi de 25,5%, porém o custo do produto vendido aumentou em 26%, então isso acaba pressionando um pouco mais a margem bruta. E isso foi principalmente por causa do aumento nos custos de matérias-primas importantes, com destaque para o cobre, e a gente percebe na descrição do custo do produto vendido, a maior parte do custo são de materiais, então se a matéria-prima tem uma subida mais forte, acaba que o custo para a WEG fica um pouco maior. Falando um pouco do EBITDA, no primeiro TRI de 2024 foi de 1,7 bilhão, a receita operacional líquida de mais de 2 bilhões, realmente uma receita muito forte da WEG. Tirando o custo do produto vendido, despesas de vendas, despesas gerais e outras despesas, o EBITDA do primeiro TRI de 2025 ficou em 2,1 bilhões. Falando em investimento, em 2024 houve uma tendência de alta nos investimentos, principalmente no mercado doméstico no Brasil, e aparentemente no primeiro TRI de 2025 vem arrefecendo e os investimentos têm diminuído.
falando do endividamento, o que na verdade para a WEG é o não endividamento, porque é uma empresa que a gente chama de caixa líquido, ou seja, ela tem mais disponibilidades do que financiamentos. Percebam que a WEG hoje conta com mais de 5,6 bilhões em disponibilidades, ou seja, em caixa, e financiamentos de 3,2 bilhões. Então, se a WEG quisesse quitar totalmente a sua dívida hoje, ela conseguiria quitar e ainda ficaria com um caixa de 2,4 bilhões. É realmente uma empresa fantástica. E aqui eu já quero mostrar um dos motivos porque eu não invisto na WEG, é que eu sempre achei a empresa muito cara. A gente percebe que o PL da empresa médio fica em torno de 40, esse é um PL muito alto visto as empresas da bolsa, apesar de ser uma empresa que eles chamam de empresa premium, porém é um PL muito alto para mim, e isso acaba causando dividendos muito baixos. Percebam que em períodos que o PL aumenta, o dividendo diminui mais ainda. Para você saber o dividendo máximo que uma empresa consegue pagar, é só você dividir 1 sobre o PL. Então, quanto maior o PL, mais pressionado vai ficar o dividendo. Então, a gente percebe que a WEG sempre pagou dividendos com constância, porém foram baixos dividendos. A média da empresa dos últimos 10 anos de apenas 1,34%. E a WEG tem uma política de proventos bem forte, bem determinada, paga 3 vezes ao ano, em março, em junho, em setembro e em dezembro, e também paga dividendos de tempos em tempos. Porém, é o que eu havia falado, são pequenos dividendos, são pequenos JCPs que a WEG paga, porque mesmo se ela distribuir 100% do seu lucro, os dividendos ainda ficariam baixos. Mostrando um pouco da minha planilha pessoal para vocês, hoje a WEG está cotada por um preço sobre valor patrimonial de 8,8, e se a WEG crescer o seu lucro líquido em 5% para 2025, estaria com um PL projetado de 28,13. A média dos últimos 10 anos foi de 35%, então a WEG ainda teria um espaço de subida de 21%. E com um payout de 50%, o dividend yield ficaria em 1,78. Isso é o que eu havia falado, pessoal. Mesmo se a WEG pagar 100% do seu lucro em dividendos, o máximo seria de 3,56, porque na minha visão a empresa já encontra-se muito cara, muito bem precificada pelo mercado. Apesar da empresa estar sempre surpreendendo, esse é um requisito que eu gosto na minha carteira, gosto de empresas que têm um dividendo um pouco mais alto, que bota dinheiro no bolso do acionista. E percebam esse dado interessante. Hoje, essas são as 5 maiores empresas com maior valor de mercado da Bolsa Brasileira. E percebam o preço sobre o lucro de cada uma delas. A Petro está com 10,56, o Itaú de 7,66, realmente muito baixo o preço sobre o lucro do Banco Itaú, Vale em 7,63, a Ambev de 15,91 e a WEG praticamente 2 vezes maior do que a Ambev, em torno de 30. Isso quer dizer que os investidores estão projetando para o presente 30 anos de lucro futuro. Então, nesse tipo de empresa, o meu perfil não se encaixa, principalmente que se a empresa não consegue atender as demandas do mercado, com apenas um deslize, a empresa acaba caindo muito, ela despenca muito na cotação. Percebam, apenas com esses pontos de atenção que a margem da WEG ficou mais pressionada, tanto a margem EBITDA quanto a margem de lucro líquido, foi o suficiente para causar quase 12% de queda na cotação após a divulgação dos resultados do primeiro TRI de 2025. Então eu realmente acho que é uma empresa fantástica, mas não cabe no meu portfólio hoje pelos motivos que falei. Mas essa é uma empresa que tem desafiado todos os investidores, porque já faz muito tempo que todo mundo fala que a WEG está cara, passa ano ela aumenta lucro, o pessoal fala que está cara, passa ano aumenta o lucro. Nos últimos 10 anos a WEG subiu mais de 650%, então realmente o pessoal tem feito um trabalho fantástico na empresa. Percebam esse gráfico de receita e de lucro. Ano a ano a empresa cresceu receita, cresceu lucro e é muito difícil de achar uma empresa assim na Bolsa Brasileira. Me conta aqui, pessoal, vocês compartilham da mesma opinião que eu ou acham que a WEG ainda pode crescer muito para os próximos anos? No mais, gostaria de deixar um ótimo dia para vocês e um abraço.